Olá, Facebook. Facebook entrou. Olá, boa noite. Pessoal do Face, Fernanda. Facebook entrou, Instagram não. A gente sempre lidando com essas questões de conexão, né? Vamos ver aqui. Agora é aquele momento que vocês têm para compartilhar a live com coleguinha. E quando eu digo isso é porque é muito feio, tá, gente? Guardar conhecimento só para você. Principalmente em tempos de possibilidades virtuais como a nossa. Antigamente tinha uma coisa assim, né, de guardar textos, esconder livros, né, para que o conhecimento fosse o diferencial só para você. Mas na verdade, gente, não tem coisa mais bacana do que a gente compartilhar conhecimento. Porque na medida em que a gente dá, a gente recebe também. Hoje eu tô mega filosófica. Eu tô aqui enrolando, galera do Face, porque eu estou tentando entrar no Instagram por um outro dispositivo. Eu ainda agora eu vou tirar esse feriado do carnaval para estudar uma forma de conectar todas as redes numa coisa só e não ficar dependendo disso, porque senão eu fico aqui igual uma bocó. Eu fico pensando, gente, depois as pessoas que vão ver a live postada ficam me vendo com essa cara de bocó falando de nada, enquanto eu não consigo entrar no outro dispositivo. Então, pessoal do Face, boa noite. Cá estou eu novamente, quinta-feira, 20 horas e 15 minutos, já um pouquinho depois, 17, né? Porque demora um pouquinho até a gente conseguir entrar. Conforme o combinado com vocês, essa é a nossa quarta semana da nossa mini live e assim eu espero que a gente continue durante várias outras semanas. E hoje... entrei no Instagram. Oi, gente. Bom, e hoje eu queria ainda continuar falando um pouco sobre a questão do trabalho com a família. Quem está acompanhando as mini lives desde o início... Oi, gente, boa noite. Finalmente consegui entrar no Instagram. Então, quem está assistindo as lives desde o início, né, e hoje já é a nossa quarta semana, sabe que eu comecei a explorar a questão do trabalho com a família na clínica com crianças. Comecei justificando teoricamente o trabalho com essa família, dizendo o quão inevitável é trabalhar com essa família se a gente tem um olhar da teoria da Gestalt terapia para a criança que chega até nós, para a família que chega até nós em nome de uma criança. Conversamos sobre o quanto que pode ser desafiador pessoalmente para o psicoterapeuta trabalhar com essa família, já que ele acaba, de alguma forma, precisando revisitar a própria infância, o próprio lugar de filho, né, de filho, de filha, diante desses pais que demandam coisas, que pedem providências, que nos pedem para consertar seus filhos, que cobram resultados, etc. Vimos semana passada eu falei um pouco sobre algumas perguntas e sobre a necessidade do psicoterapeuta, por conta do tão desafiador que é esse trabalho,
de como esse psicoterapeuta precisa se preparar, né, precisa investir na sua formação, tanto em termos de uma abordagem, quanto em termos da especificidade da clínica com crianças, para poder dar conta desse trabalho com os pais, para poder diferenciar o que é uma necessidade de orientação e de informação desses pais e o que é algo que precisa ser devolvido, mostrado, pontuado, sensibilizado nesses pais, porque diz respeito às questões deles que estão ali de alguma forma alimentando a produção de sintomas da criança. Falei um pouquinho também sobre quando existem recasamentos, né, famílias reconstituídas, padrastos, madrastas, e o quanto que é importante a gente envolver todo e qualquer adulto significativo na vida dessa criança, na proposta terapêutica que a gente estabelece para essa criança, né? Nas possíveis intervenções, que a gente não está trabalhando com uma ideia de uma família fechada, a gente não está trabalhando com a ideia de pai, mãe, filho, filha, cachorro, periquito e gato, e que todo e qualquer adulto significativo, ainda que não tenha laços, né, sanguíneos com essa criança, pode ser incluída na terapia. Falei até particularmente da importância das avós e do quanto que as avós não podem ser deixadas de lado, porque elas, quando se sentem excluídas e deixadas de lado, muitas vezes elas sabotam a terapia, jogam terra na terapia, principalmente quando fica a cargo delas trazer a criança para a terapia, trazer a criança para as sessões. Então é um clássico a avó que esquece, é um clássico a avó que chega atrasada, é um clássico a avó, né, que diz coisas, que dá indiretas para o psicoterapeuta, e isso mostra assim, o quanto que é importante, para além do pai e da mãe, né, nós envolvermos esses adultos que de alguma forma podem estar aí sendo significativos nas relações que estabelecem esses processos de saúde e adoecimento na criança. Então tudo isso, eu amo fazer retrospectivas, eu preciso sempre, eu tenho alunos que brincam e dizem que para eu explicar um único ponto, eu preciso na pré-história da humanidade para contextualizar, e isso sim, é verdade. Eu não sei se foi exatamente um elogio, foi uma zoação, mas eu tenho assim uma preocupação muito grande das coisas ficarem contextualizadas, para não chegar aqui falando maluquices e vocês saírem fazendo coisas porque eu falei. Então toda essa recapitulação foi das outras lives, e hoje, também por conta de algumas perguntas que eu recebi, eu queria compartilhar uma coisa assim, um pouco mais prática, de como eu encaminho a coisa desse trabalho dentro da proposta de psicoterapia da criança, como que eu faço e de que forma eu faço, para que a gente possa de repente dar uma fechada, ou pelo menos em parte, desse grande guarda-chuva, né, trabalho com a família. A gente vai ter outras coisas para falar, com certeza, mas hoje eu queria compartilhar, assim, o como que acontece efetivamente. Bom, como eu falei lá na primeira live, envolver esses responsáveis, esses adultos responsáveis na psicoterapia, é algo inevitável se nós temos uma visão de campo, se nós temos uma visão de uma família como uma totalidade autorregulada, se a gente tem uma compreensão de que os comportamentos das crianças e as formas de ajustamentos que elas criam tem a ver com as relações que elas estabelecem. Se eu vejo então dessa forma, eu não tenho como compreender o que está acontecendo com a criança se eu não ouço
esses adultos que vêm me procurar em nome de uma criança. Então, num primeiro momento, eu vejo esses adultos para que eles me contem o que eles estão demandando ou problematizando a respeito dessa criança, de modo que eles acham que ela se beneficiaria de psicoterapia. E aí, na prática, gente, isso tem uma implicação. E aí, antes de continuar, eu preciso sempre dizer isso. Eu digo isso nas aulas que eu dou, eu digo isso nas lives que eu faço. O que eu compartilho com vocês não é uma verdade universal. O que eu compartilho com vocês é uma forma específica de trabalhar que eu entendo como afinada com uma visão de homem e de mundo, e que me faz muito sentido. Não é uma coisa que eu simplesmente prefiro, eu acho que eu tenho uma fundamentação para isso, mas eu gosto de fazer essa ressalva, porque nem todas as pessoas vão trabalhar assim, nem todos os psicoterapeutas de criança vão trabalhar assim, nem todos os gestalt terapeutas vão trabalhar assim. Então, antes que alguém me pergunte, mas qual é o certo? Fulaninha faz assim, Beltraninha faz assado, eu li não sei o que no livro tal, e o livro tal diz isso, diz aquilo. Sim, existem diferenças. E eu estou compartilhando com vocês como eu faço, tá bom? Ninguém precisa concordar, ninguém precisa me seguir. Eu só compartilho para que seja mais um elemento que vocês consigam levar em conta na hora de construir a forma de vocês trabalharem. Então, eu tenho como prerrogativa nunca receber de primeira vez os pais junto com a criança. Por quê? Porque eu entendo que quando adultos me procuram, porque geralmente são os adultos que procuram, né, gente? Crianças não costumam bater na nossa porta pedindo psicoterapia, com raríssimas exceções. E, portanto, eu tenho inicialmente adultos que me procuram em nome de uma criança, problematizando essa criança, problematizando os seus comportamentos e dizendo que talvez, porventura, ela precise de psicoterapia, ou ela precise de uma avaliação, ou ela precise de um diagnóstico. Mas percebe? Inicialmente, nós temos adultos. E isso é muito importante, porque se eu vou trabalhar a partir daquilo que se apresenta, se eu vou trabalhar a partir do fenômeno que emerge, o fenômeno que emerge inicialmente na clínica com crianças é uma demanda, é uma preocupação, é um sofrimento, é uma enunciação de um pedido que vem dos adultos em nome de uma criança. Então, num primeiro momento, eu não sei se essa criança precisa de terapia. Eu não sei se essa criança vai se beneficiar da terapia. Eu não sei nem se é ela que está precisando de terapia. Eu não sei o que esses pais têm a me dizer. Eu não sei se aquilo que eles vão dizer é algo que a criança possa ouvir, que eles queiram compartilhar comigo na frente da criança. Muito provavelmente, exatamente porque nenhum adulto vem buscar a gente para elogiar uma criança, né? Eu vim aqui dizer que o meu filho é ótimo, é isso, é aquilo outro, e eu quero colocá-lo na terapia para ele começar um processo de autodesenvolvimento. Eu nunca ouvi isso na minha vida em mais de 20 anos de clínica. Geralmente, os adultos vêm nos procurar por conta de uma criança para tecer uma série de queixas, para tecer muitas vezes uma série de críticas a respeito do que a criança está fazendo, de como ela está, do que está acontecendo. E muitas vezes corre-se o risco, quando você, por exemplo, recebe esses adultos pela primeira vez na presença da criança, de você criar uma situação inicial
extremamente persecutória para a criança, extremamente desconfortável, extremamente constrangedora, porque veja bem, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que aquelas pessoas vão dizer, né? A gente não sabe o que vai aparecer ali, mas a gente já sabe que tem adultos se queixando de uma criança. E aí, o mais provável de acontecer é esses adultos entrarem numa sala conosco com uma criança do lado e se ocuparem de tecer uma série de críticas, uma série de queixas, uma série de comentários negativos sobre essa criança com o nosso aval, com a nossa cumplicidade. E aí ocorre-se o risco, né? De que aconteça uma coisa que eu brinco nas minhas aulas, que eu chamo de um massacre da serra elétrica, que é uma criança no meio de vários adultos falando sobre ela sem a menor condição, muitas vezes, de se colocar, de se posicionar, de dizer qualquer coisa a esse respeito, ainda que o psicoterapeuta, porque às vezes eu ouço isso, né? As pessoas dizem assim: ah, Luciana, mas eu deixo os pais falarem e claro que eu vou dar espaço para a criança, é claro que eu tô vendo que a criança tá ali, então eu me volto pro fulaninho, eu me volto pra fulaninho e pergunto: fulaninho, fulaninha, o seu pai, sua mãe, a avó, não sei o que, estão dizendo isso e aquilo de você. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Ou ainda, o que você acha disso? Ou ainda, você quer falar algo? E tá, gente, aparentemente isso é dar um espaço para a criança se colocar. Só que a gente esquece um pequeno detalhe, mas um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Crianças não são boas com palavras. Crianças estão em desenvolvimento no que diz respeito à sua capacidade de representar os seus pensamentos e os seus sentimentos através da linguagem verbal. Crianças não conseguem sustentar uma conversa da mesma forma que um adulto e, portanto, sempre será um massacre. Se vários adultos se juntarem para, entre aspas, falar mal dela e de repente um adulto que está ali quietinho ouvindo aquilo tudo, inclusive fazendo perguntas, vira-se para ela e pergunta se ela tem algo a dizer. 90% de chance dela chegar e dizer não, ou dela sequer responder. E não porque ela não tenha algo acontecendo com ela, e não porque ela não tenha necessariamente um sofrimento, e não porque ela não tenha uma demanda, mas porque ela está numa situação absolutamente desigual, submetida à tirania verbal do adulto. E isso, na minha visão, no meu ponto de vista, só no meu ponto de vista, é algo muito mais sério, né? Muito mais comprometedor de um possível vínculo que eu venha a estabelecer com a criança num outro momento, quando eu for encontrá-la, se for o caso, depois de eu encontrar os pais. Isso é algo muito menos ameaçador, muito mais ameaçador do vínculo, melhor dizendo, do que se eu encontro com esses pais sem ela. Porque, geralmente, quando a gente encontra psicoterapeutas e autores que de alguma forma defendem essa primeira sessão todo mundo junto, o que é muito utilizado, né, aquilo que é muito, de alguma forma, usado como fundamentação, é do quanto que isso geraria um vínculo de transparência com o terapeuta, da gente não ter encontrado com os pais pelas costas da criança antes de ver a criança, para a criança saber que não existem segredos entre terapeuta, pais e ela. E isso é muito lindo, e é claro que a gente precisa ter
uma transparência com a criança, sim. Só que, novamente, no primeiro momento, a gente não sabe. A gente não sabe se esses pais têm segredos, por exemplo, e se eles vêm nos procurar exatamente por conta disso. Né? A gente não sabe. A gente não sabe o quão negativos esses pais estão em relação à criança e o quanto que de suporte essa criança tem para ouvir e para ser submetida a uma situação de queixas e de críticas. A gente não sabe. Então, eu considero que colocar a criança numa situação de massacre da serra elétrica e de alguma forma tá ali como cúmplice, participando daquilo, costuma ser muito mais prejudicial para todo e qualquer vínculo que eu tenha depois com ela, porque de alguma forma eu participei daquilo, né? De alguma forma eu contribuí para colocá-la naquela situação, de alguma forma eu fiquei ali, né, dando palco, dando palanque para aquelas falas das quais ela não teve como se defender, ou com as quais ela ainda não pode lidar. Então, por conta disso, por conta de uma preocupação com a criança, por conta de uma preocupação com o meu vínculo posterior com a criança, por conta de um cuidado também com essa família, porque eu não sei o que eles vão me dizer. E aí, se eu junto todo mundo na primeira sessão, e aí eles têm alguma coisa que eles não querem dizer na frente da criança, o que vai acontecer? Eles vão ficar pelos corredores atrás da criança fazendo gestos e tentando fazer sinais para falar comigo e cochichar, coisa que eu não posso também ser cúmplice. Ou então eles vão sair da sessão e vão me telefonar e vão me mandar um WhatsApp e vão solicitar de falar comigo aquilo que eles não tiveram condição de falar. Então, acaba que a gente corre o risco, e é um risco que eu não gosto de correr, porque eu não estou dizendo que todas as sessões vão ser massacre da serra elétrica, mas eu diria que a maioria tem um grande potencial, principalmente com crianças pequenas, porque quanto menor as crianças, menos ainda as crianças têm aporte verbal para dar conta do que está sendo feito e do que está sendo falado. E além desses cuidados, tanto com criança quanto com os pais, eu acho que tem a justificativa fundamental, que eu quero começar essa situação e essa história ouvindo o que os adultos têm para me dizer. Porque quando eu ouço o que os adultos têm para me dizer, eu começo a responder a pergunta que não quer calar. E qual é a pergunta que não quer calar? Quem está pedindo o quê e para quem? E eu tenho, gente, mais de 20 anos, né? Socorro 1000 vezes falar isso, mas eu tenho mais de 20 anos de clínica. E muitas vezes, ao ouvir esses adultos que me procuram em nome de uma criança, eu cansei de identificar demandas que, na verdade, não eram para a criança, mas eram para o casal, demandas que não eram para a criança, mas era para um dos pais ou um dos adultos, demandas que não eram só para a criança, mas muito para esses pais, demandas em cima da criança, mas para satisfação de necessidades e expectativas desses pais que de forma alguma poderiam ser atendidas. E, portanto, ouvi-los antes de trazer a criança para o espaço terapêutico me permite entender melhor o que esses pais querem, como é que eles percebem essa criança, o que eles estão problematizando
nessa criança e o que essa problematização que eles fazem tem a ver com eles, com as necessidades deles, com as expectativas deles. Muitas vezes, quando eu recebo pais de crianças muito pequenas, é muito comum a gente se deparar com uma dificuldade no próprio exercício da parentalidade, que é projetada numa problematização de um comportamento, muitas vezes ligados assim, a coisas bem básicas do cotidiano da criança pequena, né? Alimentação, sono, desfraude, adaptação na escola. Então, muitas vezes as crianças fazem sintomas, né? As crianças começam a se ajustar com alguns comportamentos porque esses pais não sabem como fazer. Eles têm toda a boa intenção do planeta Terra, eles querem acertar, eles fazem isso, aquilo e aquilo outro, mas eles estão perdidos, eles dão tiros nos pés, eles não conseguem exercer essa parentalidade de uma forma efetiva e facilitadora. Então, muitas vezes nessas situações, dependendo daquilo que os pais me trazem, eu forneço algumas informações. Eu falei disso na live passada, assim, do quanto que em algumas situações os adultos precisam de informações, o quanto que a partir disso algumas vezes eles precisam de orientações, porque eles efetivamente não sabem o que fazer. E em situações como essa, quando eu forneço uma informação e uma orientação e eles se comprometem a fazer uma experimentação, eu não marco para ver a criança imediatamente, eu marco para voltar a vê-los, para que eles possam me contar o que eles fizeram, como é que eles fizeram, se eles experimentaram, se eles conseguiram, se eles não conseguiram, né, como que aconteceu, se funcionou, se não funcionou, como que a criança respondeu, a partir disso, como que eles se sentiram. Então, às vezes, em situações como essas, eu vejo esses pais 2, 3, 4, 5 vezes trabalhando em cima desse exercício da parentalidade, ajudando-os muitas vezes a compreender o sentido dos comportamentos daquela criança, a estabelecer uma forma mais facilitadora e mais clara de comunicação, de colocação de limites, de contorno, e aquilo que eles traziam como sintoma, aquilo que eles traziam como queixa, simplesmente faz... acabou. Muitas vezes é isso que acontece. Agora imagina se eu problematizo da mesma forma, se eu crio um protocolo de toda criança que chega à psicoterapia, chega na primeira sessão junto com os responsáveis, eu não atendo os responsáveis sem a presença dessa criança. Talvez, em alguns momentos, a presença dessa criança possa ter até alguma serventia. E isso às vezes acontece quando, mesmo diante da nossa instrução de venham sozinhos, eventualmente os pais trazem a criança mesmo assim. E aí, longe de chegar para eles e dizer ai, eu disse para vocês não trazerem o fulaninho e, portanto, já para casa, não vou atender. Não, porque muitas vezes eles têm a instrução, eles fazem diferente e eles chegam aqui e querem colocar a responsabilidade na minha mão. E eu não pego essa responsabilidade para mim. Se eu dei uma instrução e eles fizeram diferente, então eles vão precisar se responsabilizar por isso, porque eu entendo que se eu dei a instrução deles virem sozinhos e eles trouxeram a criança, às vezes trazem a criança, o irmão e o filho do vizinho que estava ali em casa brincando na hora. Isso já aconteceu comigo, tá? Então, eu entendo que se eles chegam nessa situação, tem algo aí
nessa desobediência, né, que muitas vezes é justificada com um monte de coisas e que não importa a justificativa, mas eu entendo que essa desobediência já começa a me dizer alguma coisa dessa família, já começa a me mostrar uma forma dessa família de se organizar, de responder a uma solicitação externa, né, de se colocar diante do psicoterapeuta. E aí, em situações como essa, eu deixo que eles decidam o que fazer na recepção, na sala de espera. O que eu digo é: olá fulano, olá beltrana, olá fulaninha, olá, enfim, né? Não precisa ser um fulano e uma beltrana, tá? Pode ser toda e qualquer configuração aí de adultos que sejam responsáveis e cuidadores por essa criança. E aí eu digo: eu tô vendo que tem aqui o fulaninho, quem é você? Ah, você é o fulaninho, eu sou a Luciana. Bom, estamos aqui todos, então gostaria de saber como é que vocês querem fazer. Quem vai entrar? E aí, quando eu deixo a responsabilidade para eles, para além de todas as desculpas, que não, porque não tinha, porque ia ficar com a minha mãe, mas aí ela ficou doente, ela quebrou o pé, ficou com o unha encravado e choveu. Ok, beleza. Nenhuma justificativa nos interessa nesse momento. Ok, tudo bem, beleza, é isso que a gente tem. A partir disso, como é que vocês querem fazer? E eu deixo a responsabilidade na mão deles, porque eu continuo sem saber o que se passa com essa família. E eu vou entender que aquilo que eles escolherem é o que eles podem bancar naquele momento. E isso já me dá uma informação sobre essa família. E aí acontecem coisas, né? Tem um clássico que é assim: vem a mãe, o pai e o filho. Aí a mãe é aquela mãe que gosta de controlar tudo, que é ela que sabe, que é ela que diz e não sei o quê. E aquele pai que, se pudesse, enfiava, sei lá, debaixo da mesa, para não ter que se envolver com isso. Aí uma solução clássica para situações como essa, por exemplo, é: então, né, não seria melhor você descer com ele para tomar um sorvete? E aí deixa que eu converso aqui com ela. O que o pai, né, prontamente aceita e pronto. E aí desce o pai com a criança para tomar o sorvete e entra a mãe para conversar comigo sozinha. E isso, num primeiro momento, já é um dado para que eu possa responder quem está pedindo o quê para quem. E para que depois eu possa vir a responder para que essa criança precisa se comportar desta forma, precisa fazer este sintoma, precisa se comportar desse jeito, da forma como eles se queixam, né? Para que ela precisa fazer isso? Para se ajustar a quê? Para se relacionar com quem? Então, essas são situações de primeira vez e as únicas situações em que eu, eventualmente, atendo um só, ou, eventualmente, acolho a família inteira de primeira vez dentro da sala. E aí, mais uma vez, eu fico com aquilo que está acontecendo, né? E vou trabalhar dentro daquilo que está acontecendo. E seja lá o que aconteça, isso é dado para que eu entenda as formas habituais dessa família, os padrões relacionais, o lugar que eles colocam a criança, o lugar que eles colocam a criança diante do psicoterapeuta e uma série de outras informações sobre essa rede de relações que tanto nos interessa para que a gente possa compreender o que está acontecendo com criança e família e fazer as nossas intervenções, certo? Então, essas são as situações que eventualmente eu atendo, mas lembre sempre, a partir de uma impossibilidade da família inicialmente fazer diferente, porque sempre fica muito claro. Então, esse é um posicionamento. Deixa eu ver aqui que horas são. Ai, gente, eu sou muito louca, né? Eu botei o relógio num lugar que eu não consigo enxergar. Enfim,
Ao vivo é bem isso. Esse é o meu posicionamento no que diz respeito a esse momento inicial. Eu tenho um olhar muito apurado para essa família, porque, como eu costumo sempre dizer, antes de qualquer coisa eu preciso saber o que os adultos querem, para que depois eu possa, quem sabe, talvez, ouvir a criança, ver a criança, me relacionar com a criança e entender o que a criança quer, o que a criança precisa e de que forma eu posso auxiliá-la face a essa demanda da família que muitas vezes não combina com a demanda da criança. Uma outra coisa importante é que a gente não encontra com adultos, né? E claro, isso é óbvio a partir do que eu estou dizendo, só para saber informações sobre a criança. É claro que eles vão nos contar sobre a criança, eles estão ali para isso, inicialmente, embora muitas vezes eles esqueçam da criança e falem deles, né? E isso já é a dica pra gente do que está acontecendo. Mas assim, para além do conteúdo, para além daquilo que eles, de alguma forma, colocam sobre a criança e sobre o que a criança está fazendo, deixando de fazer, etc, etc, é muito importante a gente estar com eles, porque a gente está literalmente olhando para eles, a gente está conhecendo esses adultos, a gente está conhecendo os modos desses adultos de existir, de estar no mundo, de se relacionar, de se comunicar. E aí eu tenho ali ao vivo e a cores na minha frente os adultos com os quais a criança tem que lidar. Então, quando eu olho para aquela mãe que interrompe, para aquele pai que desqualifica, etc, etc, para um que adivinha a fala do outro, para um que fala pelo outro, quando eu vejo aquelas pessoas desfilando as suas formas habituais de estar no mundo, de se comunicar e de se relacionar na minha frente, eu sei que é com aquilo que a criança precisa lidar. E se ela precisa lidar com aquilo, daquele jeito, eu já tenho uma noção do que ela precisa fazer, de como ela precisa se ajustar, de como pode ser difícil para ela fazer frente àquela forma. Então, mais do que simplesmente nos darem informações sobre a criança, eles nos dão informações sobre eles. E gestalticamente falando, ter informações sobre eles, sobre as formas, sobre os padrões relacionais, sobre os modos deles existirem, muito nos interessa, porque no final das contas é em cima disso, dessas formas relacionais, que nós vamos intervir, que nós vamos pontuar, que nós vamos mostrar, que nós vamos devolver, que nós vamos propor situações a serem experimentadas. E, portanto, é importante que a gente observe. Uma outra coisa que é importante também colocar, né, porque a gente... acabei de ver o horário. A gente já tá no final do nosso horário, da nossa mini live. Mas pelo menos eu consegui pontuar essa forma inicial, que é uma forma bem diferente de outras pessoas trabalharem e que eu acho importante. Além desse jeitinho que eu faço no início de todos os atendimentos, né, trazendo a criança depois, eu continuo encontrando com esses pais, eu continuo acompanhando esses adultos ao longo de todo o processo terapêutico. Alguém me perguntou, mas você tem um número de sessões fixo, você fixa uma periodicidade? E eu digo, não, eu não fixo uma periodicidade, porque eu trabalho com crianças singulares, famílias singulares e demandas singulares. Então, por mais trabalhoso que isso seja, porque quando você atende uma criança ali toda semana, você tem um horário fixo, né, toda quarta-feira, 4 horas para aquela criança. Mas quando eventualmente você precisa atender esses pais, o ideal é que não seja no horário da criança, porque o horário da criança é da criança. Criança não é igual a pais. E, portanto, o horário dela, ele idealmente não pode ser utilizado para se trabalhar com esses pais. A gente precisa de um outro horário.
E aí eu digo que é trabalhoso porque a gente precisa ter na nossa agenda de clínica infanto-juvenil janelas, possibilidades de horário. A gente não pode ter uma agenda atulhada. Não adianta eu atender um monte de criança e não ter um horário para atender os pais da criança, porque vai dar droga. Porque eu vou deixar essa família correr solto e a coisa vai dar ruim. Então, é trabalhoso porque quando eu identifico que eu preciso devolver alguma coisa para essa família, né? Que tem uma mãe ali ansiosa me fazendo várias perguntas, me demandando isso e aquilo, que talvez precise ser escutada, que tem coisas que eu preciso continuar sensibilizando, trabalhando. Quando eu identifico isso, eu preciso ter a possibilidade de oferecer horários, porque se eu não tenho a possibilidade de oferecer horários, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou chegar para os pais lá no início e dizer, olha, eu preciso muito da parceria de vocês, o trabalho é feito em parceria, eu preciso da presença de vocês, aí eu preciso da presença de vocês e não tem horário? Então a gente tem que se atentar para isso, ter uma agenda móvel, de modo que a gente possa trabalhar assim. No que eu identifico uma necessidade de estar com esses pais, eu solicito uma sessão com esses pais. No que eles, de repente, identificam uma necessidade de me contar algo, de discutir algo e tudo mais, eles podem me solicitar uma sessão. E assim a gente faz individualmente, de forma personalizada, para cada criança, para cada caso. O que significa que existem casos em que eu vou acompanhar esses pais mais de perto, porque eles precisam mais desse acompanhamento, porque as questões da criança estão mais imbricadas nas questões desses pais, né? Existem casos que eu vou acompanhar esses pais de uma forma mais espaçada. Às vezes o mesmo caso, num momento, principalmente no momento inicial, eu acabo acompanhando esses pais mais regularmente. Depois, esses encontros, eles ficam mais espaçados. A grande questão aí é trabalhar novamente com o fenômeno que emerge e não com um a priori. Eu não trabalho com um a priori de todo mundo tem que se encontrar junto na primeira sessão, da mesma forma que eu não trabalho com a priori de que, então eu tenho que acompanhar os pais, fazer uma sessão de acompanhamento de pais e essa sessão tem que ser uma vez por mês. Porque quando eu fixo, por exemplo, um horário assim, a priori, para todas as crianças, eu corro o risco, de repente, com uma família específica, não ter assunto, não ter nada de relevante para devolver, para trabalhar, e a sessão ficar parecendo uma encheção de linguiça. E acabar sendo mesmo, porque na verdade não tinha nada de relevante para trabalhar. Então você corre o risco de fazer uma sessão proforme, uma coisa desenergizada, que no final das contas não ajuda, porque faz com que os pais inclusive dizem, pô, mas eu vim aqui para isso. Então esse é um risco que a gente corre quando a gente tem um a priori. Da mesma forma que se eu tenho um a priori e, por exemplo, naquela semana surge alguma coisa na sessão ou surge alguma coisa ali na sala de espera, uma fala da mãe, alguma coisa, e que eu preciso remeter isso para uma sessão com os pais imediata, para que a gente possa conversar sobre aquilo que surgiu, e a sessão está marcada para daqui a 3 semanas, então eu vou esperar 3 semanas para falar sobre alguma coisa que emergiu naquela semana, e aí eu vou perder o timing. Eu vou ficar esperando para, de repente, alguma coisa que precisa de uma intervenção mais urgente. Então, esse a priori não funciona. Ele pode ser muito bom para a gente organizar a agenda, mas ele não funciona sob o ponto de vista terapêutico, na minha visão. Então, o nosso acompanhamento de responsáveis, ele vai acontecer ao longo de todo o processo terapêutico, mas sempre a partir do que vai surgindo na terapia da criança, no impacto que as mudanças na criança vão causando
nos pais e naquilo que esses pais conseguem ou não absorver, assimilar, elaborar a respeito, né, do que está acontecendo com a criança, das mudanças e das mudanças que estão sendo demandadas para eles. E se eu não os acompanho, eu já falei sobre isso em uma outra live, eu corro o risco dos pais não conseguirem absorver todas essas mudanças sozinhos e tirar a criança da terapia. Tem uma série de pequenas questõezinhas aí ainda que envolvem esse manejo, marcar, né, quando marcar, como lidar com essas falas de corredor e demandas dos pais ao longo da terapia, que eu acho que dá uma outra mini live, tá? E talvez eu fale sobre isso então na semana que vem. Hoje eu já estou vendo aqui, né, com o meu olhinho de chinês, o nosso horário terminou. Eu super tô tentando dar conta desse horário, porque eu me animo muito, eu ficaria aqui falando até 10 horas da noite, mas isso acaba nem facilitando vocês, nem facilitando quem vai assistir a live depois. Então, por hoje era isso, tá? Uma geral de como esses pais chegam e como eu lido com esse chegar e de como eu os encontro ao longo do processo terapêutico. Semana que vem eu falo das vicissitudes, né, e das coisas periclitantes que podem acontecer nesse meio tempo. Se vocês quiserem compartilhar, comentar alguma dificuldade, né, algum desafio nesse lidar com os pais e tudo mais, façam isso. Coloquem nos comentários, né, participem, comentem, primeiro para eu saber que vocês estão aí, né? E segundo, porque de repente vocês me lembram de alguma coisa super importante que tem que ser falada. Semana passada, por exemplo, a questão das famílias reconstituídas, recasadas, né, do padrasto, da madrasta, quem me deu um toque para isso foi Rafaela, que é minha aluna do curso online do Gestalt Terapia com Crianças e agora do Gestalt Terapia com Adolescentes, e que me deu esse toque, que contribuiu nos comentários e me lembrou de falar sobre isso. Então, cada um de vocês que está assistindo aí pode deixar nos comentários, pode levantar alguma questão que diga respeito a esse tema e esse manejo, porque são coisas sem fim que acontecem, que eu pego, anoto direitinho, guardo e comento na semana que vem, tá certo? Semana que vem, quinta-feira, pós-carnaval, estarei aqui linda e loira, às 20h15, no mesmo compromisso com vocês. Aproveitando para super agradecer a presença, né, bonitinhos de vocês, tanto do Face quanto do Instagram. Dizer que hoje a gente está lançando, abrindo oficialmente o curso Gestalt Terapia com Adolescentes Online, a nossa primeira turma, nossa primeira empreitada no mundo adolescente no formato online. As inscrições vão ficar abertas somente até a semana que vem, porque quando eu abro inscrições para os cursos online, eu abro durante um tempinho, formo um grupo e a gente caminha junto, mesmo o curso ficando bem mais tempo disponível para os alunos verem e reverem, mas eu gosto de fazer assim porque aí a gente pode fazer aulas ao vivo, a gente pode ficar mais junto, não fica uma galerona, fica um grupo mais ou menos, e aí dá para responder todo mundo, dar atenção para todo mundo. Então, só lembrando, quem tiver interesse, aberto hoje, oficialmente, o módulo Boas-Vindas. Vamos deixar aberto, então, até semana que vem, quando a gente fecha para todo sempre. Para todo sempre não, né, gente? No segundo semestre é possível que tenha mais, mas nesse primeiro semestre, não mais. E quero dar um alô também, porque eu já vi aí, meio que entrando, os futuros alunos do nosso curso presencial de Gestalt Terapia Infanto-Juvenil, nosso curso de formação, nosso grupinho presencial querido. A gente tá com a turma quase toda formada, a gente tem 3 vagas só para começar em abril. Uma beijoca para cada um de vocês, tô louca pra gente começar
É uma empreitada muito legal, é um trabalho muito bacana. A gente vai ter convidados muito bacanas aqui também. Acho que vamos conseguir fazer um trabalho muito bom juntos. Então, uma beijoquinha pra vocês que já estão aí me vendo, porque eu vi vocês entrarem, tá bom? Beijo pra todo mundo e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Vou finalizar no Instagram. Beijoca Instagram. Vai ficar postado lá na página do Facebook, tá? Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática. Beijo! Finalizando com o Facebook. Finalizando com o Facebook também. Peraí, compartilhar. Eu não consigo apertar várias coisas ao mesmo tempo. Uma beijoca, 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 beijoca. Fernanda, Fabrícia, linda! Deixem comentários, perguntas, que eu sempre respondo, tá? Se não for agora, respondo semana que vem. Beijo, boa noite.